Olá, professor Palma do Meditando Direito. Agora no mês de junho, o governo federal editou a medida provisória 984. Essa medida provisória promove alteração na legislação que está atualmente em vigor. Ela altera basicamente dois pontos. O primeiro deles estabelece o direito de arena para o clube mandante do jogo. O direito de arena é aquele que vai permitir que o clube mandante, então, negocie os contratos de transmissão dos jogos esportivos. Com isso, pretende-se acabar com o suposto monopólio da Rede Globo e permitir um acesso mais fácil a outros canais de comunicação para transmitir as competições de futebol. Dessa maneira, mais pessoas teriam direito, talvez, de assistir os jogos de futebol, ou pelo menos de não serem obrigadas a assistir na Rede Globo se quiserem assistir num outro canal. Então, haveriam mais canais de televisão transmitindo cada jogo. Essa medida provisória promove uma outra alteração também no artigo 30 da Lei 9.615 de 98. Essa lei estabelece que a duração do contrato de trabalho, a duração mínima do contrato de trabalho dos jogadores profissionais de futebol não pode ser inferior a 3 meses. A medida provisória estabelece que até 31 de dezembro agora de 2020, esse contrato de trabalho pode ter duração mínima de 1 mês apenas. Pois bem, a medida provisória foi editada pelo presidente e ela, editada, já passa a valer com força de lei ordinária. A medida provisória, ela encontra previsão no artigo 62 da Constituição Federal. O artigo 62 prevê a edição de medidas provisórias, mas exige dois pressupostos constitucionais, que são a relevância e a urgência. Então veja, quando o presidente da República quer editar uma determinada lei, ou quando o presidente da República quer alterar o trecho de alguma lei ordinária, qual é o caminho que o presidente da República normalmente, ordinariamente, deve seguir? Ele deve apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai discutir esse projeto de lei nas suas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, e então deliberar se converte ou não aquele projeto de lei em lei. Esse é o caminho normal. A medida provisória cria um caminho muito mais rápido, um atalho. O presidente da República, sozinho, por ato unilateral, ele pode elaborar a medida provisória e assim que ele edita e publica a medida provisória, imediatamente ela entra em vigor com força de lei. Só então o presidente comunica o Congresso Nacional que vai analisar essa medida provisória num período de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, então no máximo 120 dias, e aí o Congresso Nacional vai decidir se essa medida provisória é convertida em lei ou não, se aprova ou se rejeita essa medida provisória. O que pretendo aqui observar são esses dois pressupostos constitucionais, relevância e urgência. Para que o presidente da República possa editar medida provisória, devem estar presentes a relevância e urgência. Obviamente, é muito fácil já de desconfiar que não são a relevância e a urgência normais de toda lei. Tem que ser aqui uma relevância e uma urgência excepcionais, algo absolutamente fora do comum, que justifique o presidente da República, ao invés de apresentar um projeto de lei, ir logo para uma medida provisória e já antecipar o processo legislativo, colocando aquelas determinações em vigor desde o primeiro momento. Então, deve haver uma situação de fato concreta, aferível, que justifique o presidente optar por esse caminho. Ao invés de apresentar o projeto de lei, que tem uma tramitação mais lenta, partir logo para a medida provisória. Em todos os governos do período democrático, da Constituição de 88 para cá, em todos, os presidentes editaram inúmeras medidas provisórias. E muitas vezes, esses pressupostos constitucionais da relevância e da urgência foram ignorados.
O presidente ignorou quando editou a medida provisória e o Congresso também não observou e ignorou quando analisou essas medidas provisórias. Essas medidas provisórias em que a relevância e a urgência são desrespeitadas, elas se revelam inconstitucionais, porque é a Constituição que exige a relevância e a urgência. E é óbvio que se trata de uma relevância e urgência excepcionais. Analisemos essa medida 984. Ela é relevante? Sim, relevante ordinariamente é. Ela está fazendo uma mudança na legislação, ela está aperfeiçoando, mas é relevante a ponto de justificar a edição da medida provisória? É algo que precisava ser tratado agora? Ela é urgente? Porque veja, tá certo que ela trata de futebol, mas as competições esportivas não estão nem acontecendo agora, nesse momento da pandemia, e está se discutindo se elas vão voltar ou não. Ela atinge também, essa medida provisória, uma quantidade muito pequena de pessoas, né? É certo que os espectadores de futebol, os torcedores, podem entender de maneira diferente, mas torcedor é um bicho apaixonado. E a paixão é um sentimento que cega. O torcedor do futebol, o torcedor político, ele idealiza, ele enxerga aquilo da forma que ele quer e não da forma como verdadeiramente é. Então, quando se trata de legislação, a paixão fica de fora. Nós precisamos ser racionais e técnicos. E sendo racionais e técnicos, é bastante fácil perceber, e muitos estudiosos e legisladores já estão a mencionar, que não existe aqui urgência. Veja, nós estamos num momento de pandemia e nós estamos há mais de um mês sem um ministro da Saúde. Isso sim é urgente, não tratar da transmissão de jogo de futebol. Veja, não é que isso não seja importante, mas dizer que é relevante e urgente a ponto de justificar uma medida provisória, não é. Tá, mas alguém pode entender diferente? Pode. Existe aí uma subjetividade? Existe. Tá, mas e no final das contas, quem é que vai determinar se há relevância ou urgência? O parlamento. É o Congresso Nacional que vai analisar e é o Congresso Nacional que vai firmar o seu entendimento de se existe aí relevância ou urgência. Ah, mas então se o parlamento disser que tem. Até é. Né? Embora tecnicamente possam ser feitas críticas à análise do parlamento. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por exemplo, já se pronunciou publicamente no sentido de que não existe urgência, mas também não disse que irão rechaçar a medida provisória. Vão aproveitar a oportunidade para ampliar a discussão, fazer mudanças no texto da medida provisória e já disciplinar esse capítulo da legislação que trata do futebol. O futebol representa hoje, no Brasil, 0,7% do PIB. E imagina-se que possa chegar, se bem estruturado, até a 2% do PIB. Então, há necessidade realmente de fazer uma modernização da legislação. Então, repito, na minha opinião, de estudioso do direito constitucional, o assunto não é relevante e não é urgente e não merece ser tratado por medida provisória, e essa medida provisória é inconstitucional. Conveniências políticas provavelmente farão a medida provisória evoluir com algumas alterações no seu texto, né? Uma coisa então é a prática, outra coisa é a análise teórica da medida provisória. Vale lembrar que pode haver discussão ainda, e essa discussão pode chegar até a justiça sobre o atendimento desses pressupostos constitucionais da relevância e urgência. Bom, é isso, tá explicadinho, né? Acho que agora ficou mais fácil de entender, embora odiador sempre tem por aí, alguém pode querer criticar, né? Tomara que pelo menos o faça com educação, porque a crítica feita de maneira deselegante, por si só, já se destrói e perde o sentido. Tá bom? Beijo no coração.